José decidiu que ele não ia morrer em sua dor. O Senhor trouxe pessoas aqui hoje para falar: você precisa decidir que você não vai morrer nessa dor. Diga comigo: eu não vou morrer nessa dor. Eu não vou morrer no abandono. Eu não vou morrer na codependência emocional. Não, não, não. Eu decido viver. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39. Aleluia. Deus seja louvado em todo o tempo. No templo todos dizem não. Amém. No templo todos dizem amém. Todos dizem glória. Dá um sorriso para essa. Dizem amém também, amém. Dá um sorriso para essa pessoa do teu lado. Diga: o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu peço para você falar com a pessoa do teu lado. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou te ensinando a ter liberdade em um lugar onde o Espírito Santo de Deus se move. E onde o Espírito Santo de Deus se move, ali há... Então tem sim liberdade para você olhar para a pessoa do teu lado, para você sorrir, para você falar: você é lindo. Quem já viu o pastor Jeremias dando um testemunho sobre olhar para o lado e falar que para o irmão que o irmão é lindo? Ninguém viu? Já viu? E ele fala assim no testemunho dele: como um bom presbiteriano, eu tenho pavor de algumas coisas. Como mandar você virar para o lado e falar para o teu irmão que ele é lindo. Mas no final daquele culto, Deus ensinou para ele que o Senhor ministra de todas as formas. Você não sabe se essa pessoa do teu lado está precisando ouvir algo lindo da parte de Deus. Talvez passou uma semana inteira sem receber um abraço, sem ouvir de ninguém. Você é amado, você é lindo. E aí quando o pastor, a pastora fala para você, vira para o lado e fala para o teu irmão, você não sabe se é Deus mandando falar. Amém? Então obedeça, fala: obedeça. É bom obedecer. O Senhor fala de todas as formas neste lugar. Josué não. Vamos pregar sobre José. Gênesis, irmãos, deu um branco aqui agora. Gênesis 39, versículo 1. Amém? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar, vou repetir o versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. E José tinha um belo porte e boa aparência. Senhor, essa é a tua palavra e aqui está o teu povo. Ministra aos nossos corações da maneira que só tu podes hoje, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que venha arrancar todo empecilho, todo bloqueio, todo comichão de ouvido, para que o teu povo receba a tua palavra e ela encontre lugar em cada coração e produza os frutos, Senhor. Ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o fim para o qual ela está sendo enviada, lançada hoje. E nós não seremos os mesmos a partir da tua palavra. Ministra, Espírito Santo, em cada coração. O vaso é de barro, Senhor, mas o vaso é teu. Faz o que só tu podes, da maneira que só tu podes. E assim nós oramos
e já te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, primeiro versículo, José foi levado para o Egito. E ele não foi levado, Michele, para fazer um turismo no Egito. Ele não foi levado para fazer um passeio de turismo no Egito. Ele foi levado como escravo para o Egito. Ele não foi levado como alguém que passaria um tempo lá e depois voltaria. Ele foi vendido como uma propriedade, como algo. Foi vendido e foi levado para o Egito. Por 2 vezes ele foi vendido por seus irmãos. Atos 7:9 diz que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José. E a segunda vez agora ele é vendido pela caravana de ismaelitas para um chefe da guarda do Egito. Isso parece ser um absurdo, não? Alguém ser vendido. Não parece ser um absurdo isso para você? Alguém receber um preço, falar, você vale tanto, alguém virar para o Max e falar assim, você vale $3.000 e eu vou te vender. Parece, espera aí que já vou chegar lá porque eu falei 3.000. Mas não parece um absurdo? Mas desde a antiguidade, a humanidade viveu por muito tempo a escravidão. A Mauritânia foi o último país, em 1981, a abolir a escravidão. Mas por muito tempo, escravizar pessoas era uma prática comum. E não era diferente aqui com os judeus. Infelizmente, muitos povos têm sofrido com isso. E não para nossa surpresa hoje, porque a gente sabe, vocês já ouviram falar nos sumidouros que acontecem hoje nos aeroportos? Ninguém? Só uma pessoa? Então, não é algo tão estranho e tão distante para nós. Você já não pode mais, um casal foi em lua de mel para Dubai, a esposa entrou no banheiro e não saiu mais. Nunca mais aquele marido viu a sua esposa. Pessoas hoje continuam sendo vendidas para tráfico humano, para órgãos, para escravizar crianças em práticas sexuais, pedófilos, pessoas doentes, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E é isso que nós estamos vendo. Então não é uma prática absurda, acontece até hoje. Falar que José foi vendido parece ser algo tão distante, mas é algo que acontece ainda em nossos dias. Os irmãos o venderam. Meu Deus, e ainda quando é uma pessoa estranha, né? Quando é alguém que faz um sequestro e toma um filho, uma esposa, um marido e vende, é alguém que aquela pessoa ainda não conhece, mas os irmãos o venderam. É coisa que nós vivemos ainda hoje. Os irmãos o venderam por cerca de... Por que eu falei $3.000, amor? Porque eles venderam José por cerca de 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Uma moeda de prata era o salário de um dia. $17 a hora é o salário mínimo do Canadá. 20 dias de trabalho, cerca de $3.000, pouco a mais de $3.000. Então, esse foi o preço que os irmãos de José colocaram na vida dele. Esse rapaz foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito como escravo. Mas ele sabia que ele não era um escravo. Ele sabia quem ele era. Eu sou filho de Jacó e sobre a minha casa existe uma bênção. Abraão, Isaque e Jacó carregavam uma bênção e sobre eles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então José sabia quem era. Viu que estava sendo vendido como escravo, mas sabia que não era um escravo. E hoje muitas pessoas vivem como escravos, mesmo sabendo que a cruz os libertou, mas não conseguem viver essa realidade. Por quê? Porque são tratados como escravos, são tratados de qualquer forma. E aqui no Canadá a gente sabe que muitas vezes isso é normal. Patrão e patroa às vezes não sabem muito bem lidar com pessoas. Estou mentindo? Tem gente lá atrás falando, não, é verdade. Às vezes as pessoas não sabem tratar com pessoas como pessoas. E os maus tratos do dia a dia, muitas vezes, vai fazer você se esquecer de quem você é. Mas para a liberdade foi que Cristo vos...
Se o Filho de Deus os libertar verdadeiramente, vocês serão? Tem gente de Deus aqui que está entendendo que existe liberdade independente da circunstância, que você tem vida independente da circunstância. Não é porque alguém te vendeu, colocou um preço em você, que isso determina o teu valor. Você está comigo? Quem determina o teu valor é a cruz. Quem determina o teu valor é Jesus. O teu valor não está nas coisas que você faz, não está na tua conta bancária, o teu valor não está nas coisas que você já fez. O teu valor foi determinado pelo preço de sangue, sangue puro que foi pagado, vertido na cruz do Calvário. Está entendendo que você tem valor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de mais precioso. Sabe o que o Senhor está falando? Você tem valor. E as circunstâncias não determinam o teu valor. Não é porque colocaram um preço em você. Não é porque em uma mesa de café alguém te vendeu por um copo de café. Não é porque em uma mesa de almoço alguém te vendeu por um prato de picanha. A não ser que você permita com que isso arranque o seu valor. Depende de você. Mas se você não permitir com que esse mal te abale, as pessoas terem colocado um preço e acharem que podem determinar o teu valor, se você tiver inteligência emocional e entendimento espiritual para saber quem você é em Cristo, isso em nada vai te abalar. Está comigo? Você está entendendo? Isso em nada pode te abalar, porque o seu valor não está no que as pessoas falam, não está no que as pessoas pensam, não está no que você faz, não está na tua conta bancária, não está no teu status. O seu valor está em Deus. E aqui eu preciso te falar a primeira coisa. José, meu Deus, eu quero falar Josué. José decidiu que ele não ia morrer em sua dor. José decidiu que ele não ia. O Senhor trouxe pessoas aqui hoje para falar. Você precisa decidir que você não vai morrer nessa dor. Diga comigo, eu não vou morrer nessa dor. Eu não vou morrer no abandono. Eu não vou morrer na codependência emocional. Não, não, não. Eu decido viver. José decidiu viver. Ele decidiu que ele não morreria naquela dor. Deixa eu te perguntar. Lohane, quem é teu pai? Peraí. Como é o nome do seu pai? João. Ok. Você ser filha do João te dá limitações? Sim. Muitas ou poucas? Muita. Muitas. Agora nós estamos em um ambiente espiritual e eu estou pregando sobre paternidade, estou falando de quem você é em Deus. Eu vou te fazer novamente a mesma pergunta. E agora em um ambiente espiritual, um pensamento espiritual elevado nas regiões celestiais. Como é o nome do seu pai, Lohane? O Deus Todo-Poderoso. Isso te dá alguma limitação? Minha vida toda. Não, não, não. Você ser filho de Deus. Isso te dá alguma limitação? Muito. Não. Não. Não dá. Exato. Por quê? Porque te dá acesso ao céu. Vocês estão entendendo? Que mais importante do que a tua identidade aqui nessa terra, irmão, porque se você começar a olhar para os teus familiares, para a tua vida, para o lugar de onde você saiu, de verdade, você não vai conseguir nem sonhar. Verdade? Estou mentindo? Não estou mentindo. Então, quando você acordar todos os dias, dá até um certo desespero. Dá não? Você olha para a tua vida, para o lugar de onde você saiu, olha ao teu redor, olha para os familiares, olha para as raízes e você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas se você olhar para Deus como o seu pai, automaticamente, deixa eu te falar, acesso ao céu é poder ilimitado. Estou falando alguma loucura aqui? Estou falando alguma loucura?
O Senhor disse, ensinando os seus discípulos a orarem: se vocês orarem com fé, vocês vão falar para essa montanha, para aquilo que parece que nunca poderá ser movido: se mova daqui para acolá, e essa montanha vai se mover. Sabe o que Jesus está falando? Tem poder ilimitado. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vos... Por falta de conhecimento, o povo perece. Por isso que eu trago você para interagir. Vocês vão me responder o final desse versículo. E tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu vos... Para que o Pai seja... Conheça a verdade. Conheça a verdade independente da circunstância. Ande na verdade, decida não morrer na mentira. Decida não morrer na mentira. Decida não morrer naquilo que fizeram contra você, naquilo que disseram ao teu respeito. As circunstâncias não te definem. O hoje não te define. O que está acontecendo ao teu redor não te define. Quem te define é a palavra de Deus. Estou sentindo tanta graça de Deus aqui. O Senhor vai curar pessoas hoje aqui nesse lugar. Sabe o que Deus está me falando agora? Espírito de morte vai ser arrancado da tua vida quando você entender que você não é definido pelo que te fizeram. Depressão, desespero, angústia será arrancada quando você entender que você não é definido por amor de pessoas, por fala de pessoas, por quem te abandonou. Você é filho de Deus. E quem te deu essa identidade não foi o teu pai terreno, não foi a tua mãe terrena, não foram os teus irmãos, foi o Senhor. Espírito de morte bateu em retirada hoje aqui. Vai ter gente testemunhando. Nunca mais você vai desejar morte. Nunca mais você vai achar que não tem motivo para viver. Nunca mais você vai olhar para você mesmo do mesmo jeito. Deus curou pessoas aqui hoje. Identidade está sendo curada aqui hoje, restaurada. Você vai sair daqui para nunca mais deixar o inimigo te falar que você não vale nada, que você não presta para nada, que para você não tem futuro. A palavra de Deus diz que para você tem um futuro e uma esperança. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz quem, igreja? Diz quem? Pois eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de... É para te dar o fim que você espera. É para cumprir tudo aquilo que o seu coração apresentou diante de Deus. Ah, pastora, mas eu ando ouvindo umas histórias, eu ando ouvindo algumas coisas na rede social, eu ando ouvindo algumas coisas e parece que vai ficar muito feio. Deus te trouxe para o lugar certo nessa manhã. Realmente vai ficar muito feio. Pelo amor de Deus. Vai, irmão, se você olhar para a Bíblia, vai ficar muito feio. Olha para o teu irmão, diz assim, vai ficar muito feio. Mas, fala bem alto, mas, para o justo, tem futuro e esperança. Noé também ouviu, meu povo, que ia ficar muito feio. Tão feio que não era só a economia que ia dar uma baixa, que ia dar uma caída. Não era só na economia que nós iríamos sofrer. Não. Noé ouviu que não ia sobrar nada. Noé, meu Deus, que notícia difícil. Noé, não vai sobrar nada, nenhum ser vivente. Vou destruir tudo, mas você e a sua casa, você e a sua casa viverão que mais ninguém viveu. Você e a sua casa, Noé, vão experimentar algo que parece loucura. Vocês vão experimentar aquilo que ninguém nunca experimentou. Noé, você e a sua casa
viverão algo extraordinário. As demais gerações nascerão a partir de você, Noé, porque eu sei como tratar um justo. Deus é justo e Ele sabe como tratar um justo. Ele não trata o justo da forma que Ele trata o ímpio. Não, 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 não. E se Deus encontrar justiça na tua casa, oh meu Deus do céu, para o justo tinha uma palavra, para o justo tinha um profeta: construa uma arca. E Noé foi o maior construtor naval que já existiu. Está pronto para fazer coisas grandes que ninguém nunca fez? Porque Deus encontrará justiça na tua casa. Está pronto para vir com planos mirabolantes que as pessoas vão falar assim: enlouqueceu. Não enlouqueci não, foi o meu Deus quem me deu essa estratégia. Para esse tempo haverá estratégia. Para esse tempo vai vir estratégia. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo graça de Deus aqui nesse lugar. Para esse tempo não haverá morte na tua casa, haverá suprimento. Dentro daquela arca tinha comida, dentro daquela arca tinha aliança com Deus, dentro daquela arca tinha compromisso com Deus. Você precisa ter fé para entrar dentro de alguns projetos. No sábado, sexta-feira, eu preguei aqui para as mulheres sobre a esposa de Noé. Ele teve fé para construir e ela teve fé para dar suporte ao projeto do seu esposo. Casas unidas aqui viveram coisas extraordinárias. Um pegando na mão do outro, apoiando o outro. Essas crianças nasceram dentro de um projeto. E aí, Sem, Cã e Jafé já nasceram ouvindo a mãe falando: o Senhor falou com o seu pai, a nossa casa vai viver algo extraordinário. Mãe, esse é o teu trabalho na tua casa, mãe. Esse é o teu papel, criar essas crianças dando suporte, alinhados nos projetos de Deus. E aí você fala assim: pastor, eu não sei fazer nada. Acredite, Cã, Sem e Jafé cresceram levando bolo, levando comida para o pai na obra. Cresceram aprendendo a passar o piche na arca. Cresceram sabendo como era que cortava um pedaço de madeira. Deus pode te tornar útil em todas as áreas. É levando um bolo, é cortando, é dando uma aula para criança, é tirando a neve lá fora, é chegando cedo para ver se o templo está em ordem. Em todas as áreas nós podemos ser úteis. Deu resultado. Estou ouvindo o marido aqui dizendo: deu resultado. E o marido que não manda a esposa para o culto de mulheres. Ô irmão, se você é daqueles que fala assim: não fique aqui comigo, vamos assistir um filme, você não sabe que você está perdendo. O pastor Ricardo traz na porta e fica vigiando para ver se ela vai entrar mesmo. Deixa eu ver se a Flávia vai entrar. Se eu fosse você, no próximo culto de mulheres não tem outro lugar para você estar, mulher, do que aqui. É aqui que você vai crescer. Foi maravilhoso, mulheres? Falem aí, pelo amor de Deus, que culto maravilhoso. Que culto maravilhoso nós tivemos. Versículo 2. Deixa eu correr porque estão falando aqui que eu só tenho mais 21 minutos. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero na casa de seu dono egípcio. A provação de José foi provavelmente maior do que a provação do que qualquer um de nós já passou ou um dia vai passar. A provação de José foi algo que eu não conheço ninguém que tenha passado por situação tão difícil. Mas o Senhor estava com José. Então o Senhor estava com José enquanto ele estava naquela cisterna, pastor. Os irmãos jogaram ele naquele buraco para morrer. O Senhor estava com José. Não é porque você não está vendo Deus que Ele não está aí contigo. Em todo o tempo Ele disse: estarei convosco. Estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a volta de Jesus Ele vai estar contigo. Então Jesus estava também na hora que Ele foi vendido como escravo. Como pode ser isso, Josi? Estava. Ele ouviu toda a transição de venda.
Você acha que a gente vende por quanto? 10 moedas? 15? Não, vamos colocar 20. Vamos ver. José é até bonitinho. Eles vão pagar 20 por ele. Coloca 20 moedas de prata e vamos ver se eles pagam. O Senhor estava lá também e estava ouvindo tudo, tá? Me lembro agora de uma conversa que Miriam teve com Arão e o Senhor também ouviu. Porque Deus vê tudo e Deus ouve tudo. Até aquilo que você acha que vai ser para a tua ruína, para o teu fim, vai cooperar para o teu. Arão e Miriam estavam tendo uma conversa. Quem será que Moisés pensa que ele é? Bom, Moisés não estava pensando nada. Moisés estava trabalhando para o Senhor. Ele não estava pensando nada. Quem ele pensa que estavam criticando a escolha dele no casamento? E o Senhor ouviu, porque o Senhor ouve tudo. E o Senhor chama os três, convoca os três para uma reunião. Miriam, Arão, Moisés, reunião. Tenda do encontro, os três. E ele fala para Arão e Miriam: se há profeta em Israel, acabou de desqualificar a profetisa Miriam. Se há profeta em Israel, eu falo com ele por sonhos, por enigmas. Mas o meu servo Moisés, eu falo com ele tete a tete. Como vocês ousaram, não tiveram medo de falar daquele a quem eu escolhi? Porque Deus ouve. Irmão, tem coisa que se Ele ouve, misericórdia. Resultado, Miriam ficou leprosa. Vocês sabem que tem gente que anda doente porque vive para falar mal dos outros? Tem gente que vive doente e não sabe por quê. Porque vive para criticar, vive em função. Os frutos são podres. Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque foi fazer críticas ao irmão. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. Porque Deus ouviu. Você tem que ter muito cuidado com o que você anda falando, com o que você anda fazendo, com as coisas que você se precipita em fazer. O céu responde. O Senhor responde diferente do que as pessoas acham. Deus é amor sim, e Deus também é justiça. Tão justo que Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Tudo aquilo que o homem semear, isso Ele não tem outra lei senão essa desde o princípio. Não perca a oportunidade de estar perto de pessoas que carregam a bênção de Deus. Não. Deixa eu melhorar. Não perca a oportunidade de ser a pessoa que carrega a bênção de Deus. Os irmãos de José perderam a oportunidade de andar perto de alguém nobre. De alguém que carregava um propósito nobre. Não souberam reconhecer que o irmão carregava algo nobre do céu. Tudo o que José fazia prosperava, porque o Senhor abençoava. Logo, se José tivesse ficado na casa do pai, aquela casa não teria sido abençoada. Porque tem inveja de quem é abençoado, decida também ser bênção. Decida se apropriar também da bênção que já foi conquistada para você na cruz do Calvário. Nós somos herdeiros dessa bênção, só que tem alguns que decidem andar nessa bênção e tem outros que rejeitam essa bênção. E ainda optam por criticar quem anda nessa bênção, quem decide caminhar nessa bênção. Diga, eu serei alguém que anda na bênção. E mesmo se Deus te levar para o meio de pessoas que aparentemente são inimigas e não cooperarão para o seu bem. Davi, em um momento da vida dele, que ele estava fugindo do rei a quem ele servia, ele disse: eu vou fugir qualquer hora dessas, Saul vai me matar. Eu vou fugir para o campo dos filisteus. Para que campo? Mas desde que eu me entenda por gente, filisteu é inimigo de Deus, não é, pastor? Mas teve uma hora que Davi se encontrou mais seguro no campo dos filisteus do que no palácio de Saul. É muito forte, pastor. A gente precisa ter discernimento para saber que a bênção do Senhor vai conosco para onde nós formos. Para onde você for. A bênção do Senhor era na casa de Potifar, do chefe da guarda dos egípcios, porque José estava lá.
Quantas vezes a gente reclama das situações que Deus nos permite viver, dos lugares que o Senhor... Esse homem estava aprisionado nesse lugar, ele não tinha escolha, ele tinha que estar ali. Quantas vezes a gente reclama ao invés de olhar o que é que Deus quer fazer através da minha vida aqui? Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Te respondo já já. Aparentemente, ele estava só, cruelmente abandonado. Mas nem tudo o que parece é. Fala isso comigo, nem tudo que parece é. Pode parecer que não tem jeito, pode parecer que você foi cruelmente abandonado, pode parecer que Deus não está ouvindo as suas orações, mas na verdade o Senhor está preparando um povo para coisas grandes. E a palavra de Deus quem diz? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando menos e menos, vai retrocedendo. Eu amo essa passagem. A vereda do justo é como a luz da aurora, é o caminho do justo, os seus passos, os passos do justo são como a luz da aurora, vai brilhando o quê? É crescente. Reino de Deus é crescente. Então, José entendeu. Eu não sou o que os meus irmãos disseram que eu sou. Eu sou filho de Jacó, eu sou herdeiro de uma promessa e eu tenho um sonho. O Senhor me deu um sonho. E aquele sonho anestesiava José de toda aquela dor que ele vinha passando. É por isso que nós os incentivamos a ter sonhos. Nós os incentivamos a escrever naquele papel o seu projeto do ano, aquilo que você vai consagrar ao Senhor. Porque se você não tem sonho, você não vai ter o que vai te anestesiar no dia da luta. Você precisa ter sonhos. Você precisa sonhar, mas com entendimento que o mundo espiritual é muito mais real do que essa pessoa viva que você está vendo aí do teu lado. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Ligar o fato de nós sermos abençoados a nós termos controle de situações ou autoridade terrena é um erro. Eu vou repetir, ligar o fato de nós sermos abençoados a situações terrenas ou autoridade terrena é um erro. Imagine se Davi duvidasse da bênção de Deus, da unção de Deus na vida dele, só porque ele estava agora fugindo de Saul no terreno dos filisteus. Ele nunca duvidou. Então não ligue a sua condição atual a você ser abençoado ou não. Você sabe que é abençoado, não sabe? Sabe? Amém? Diga, eu sei que eu sou abençoado. Deixe você mesmo ouvir. Vai ter hora que você vai ter que se olhar no espelho e vai falar: eu sou um homem abençoado, eu sou uma mulher abençoada, e essa situação não determina o meu fim. José foi um homem de sucesso porque o Senhor estava com ele, mesmo como escravo na casa de Potifar. O Senhor estava com ele, o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. Tanto dentro da casa de Potifar foi abençoada, como tudo que Potifar tinha no campo foi abençoado por causa desse homem. Que seja assim na tua vida. Que você entre no emprego e o patrão, com um mês, ele começa a olhar e falar assim: meu Deus, está tudo virando ouro dentro dessa casa. Deve ser esse funcionário que fala tanto aí de Jesus. Deve ser esse funcionário aí que vive adorando, que eu estou ouvindo ele sussurrando. Está todo mundo xingando, mas ele está sussurrando um hino aqui. Como pode? Teus patrões, todas as pessoas ao teu redor verão que tudo vai melhorar por tua causa. A tua casa será abençoada por sua causa. Tem gente para pegar isso aqui hoje? A casa de Labão foi abençoada por causa de Jacó, como a casa de Potifar foi abençoada por causa de José, como a sua casa será abençoada por sua causa. É assim que funciona. É por isso que você precisa se apegar à palavra de Deus. O Senhor prosperava tudo que José tocava. Que todos vejam em sua vida, pela maneira que você trabalha, pela maneira que você fala, pela maneira que você respira, que haja paz, que haja sossego, que haja equilíbrio, que todos vejam Jesus em você, que todos digam: lá vai um santo e abençoado homem de Deus, lá vai uma santa e abençoada mulher de Deus. Versículos 4 ao 6, Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. Olha o que os irmãos de José perderam a oportunidade de viver.
a bênção do lado deles. José era um escravo livre. Já os irmãos de José eram livres aprisionados. Porque eles continuaram na mesma casa, dormindo na mesma cama. O conforto de casa, mas estavam aprisionados dentro de sentimentos ruins, dentro da culpa, dentro da vergonha. Vendemos o nosso irmão. Eles, livres, aparentemente, entre aspas, presos, escravizados, por ações que lhes haviam cometido. Já José era um escravo, entre aspas, livre. Era um homem livre. Nós conhecemos pessoas livres. A pastora Thalita veio pregar aqui, e ela, ministrando aqui para as mulheres, elas disseram: mulheres, eu conheci uma mulher livre. A pastora de vocês é uma pessoa livre. Quem lembra disso aqui? É nítido quem é livre e quem não é. Você precisa se libertar desses sentimentos, desses pensamentos, dessa angústia do passado. Deixa o que era do passado no passado. Enterre o que está no passado. E viva daqui para frente. José entendeu que ele tinha um recomeço. E onde ele estava, Deus ia o abençoar. Eu posso te garantir que não foi fácil. 11 anos ele passou na casa de Potifar. 11 anos. E esse homem trabalhou duro. Então foi rápido, pastor? Não. 11 anos ele trabalhou duro. Ele acordava cedo e ele ia dormir tarde. Por quê? Porque ele precisava aprender a língua dos egípcios. Ele precisava aprender o costume dos egípcios. Assim como nós. Alguém já chegou aqui falando inglês? Alguns poucos que fizeram aulas no Brasil e tudo, ou Portugal, ou aprenderam de alguma forma, mas a grande parte teve que aprender, amém? Diga amém, diga eu já sei, estou aprendendo, já estou falando, fala profeticamente, irmão, em nome de Jesus. Não foi fácil para José também, você vai falar. E se você é desses que fica falando, eu nunca vou aprender essa língua, vai lá no mundo espiritual agora e fala assim: Senhor, me perdoa, eu retiro essa palavra, eu vou sim falar inglês. Recolhe essa semente ruim de volta, porque é uma semente ruim, tá? Eu nunca vou falar. Que história é essa? Meu Deus do céu. Fala, ano que vem, estarei falando inglês. I will be speaking English. E eu tenho vontade de aprender a falar espanhol também, ainda vou aprender também. Amém? Provérbios 22, 29 diz: viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Eu vou ler de novo. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior, entre a plebe. Deixa eu melhorar, entre os pobres. Viste um homem diligente? Viste um homem trabalhador? Ele será colocado diante de reis. Talento é muito bom, maravilhoso ter talento, mas quando o talento não trabalha duro, trabalho duro é muito melhor que talento quando o talento não trabalha duro. Pode falar assim, não tem talento nenhum, pastora, basta trabalhar duro. José sabia servir. Não é porque você tem a bênção de Deus que o avanço vai ser nos seus termos e no seu tempo. Foram 11 anos dentro da casa de Potifar. E a casa de Potifar ensinou José o que a casa de papai não ensinaria. Se você tivesse ficado no Brasil, em Portugal, em Angola, provavelmente não aprenderia o que você hoje sabe. Amém? Quem está comigo aqui? Minha primeira patroa me ensinou a trabalhar. Esmeralda me ensinou a trabalhar. Pensa na pessoa que não sabia trabalhar. Sabe, umas coisinhas, umas besteirinhas, uma vassoura de qualquer jeito. Mas em casa tinha funcionária. O Canadá me ensinou, minha patroa me ensinou. Amém? Minha mãe me ensinou. Então, deixa eu falar para vocês algo. O Canadá vai te ensinar lições que se você tivesse ficado na casa de papai, no conforto, você não teria aprendido. Então dê graças pelo Canadá, diga glória a Deus pelo Canadá, glória a Deus, porque para que José um dia pudesse dar ordem, ele tinha que aprender primeiro a receber ordem. Como é que Deus ia colocar um mimadinho no trono? Diga para mim, Deus ia colocar um filho mimado, porque José era um filho mimado. Jacó, infelizmente, estava mimando José.
E um menino mimado não podia governar no Egito. Então o Senhor nos permite a passar por processos. Tudo tem processo. Você já viu alguma gestação com menos de 9 meses? Quando nasce com menos é prematuro, não é? Exige cuidados. Tem alguns mamíferos. O hamster, por exemplo, 11 a 13 dias, irmãos. É não sei quantas barrigadas por ano. E cada gestação é de 1 a 13 filhotes. Nós somos diferentes. Tudo com a gente leva mais tempo. E notícia para você, com uma semana, o hamster que nasce careca e cego, com uma semana, ele já está no mundo explorando. E nós? E a gente? Tem uns que nunca saíram para explorar. Tem uns que já tem 30 e não conseguem ainda sair para explorar. 40, 50, ó glória. Então tudo para a gente leva mais tempo. Diga amém. Então para de achar que 11 anos é muito tempo. Deus sabe quanto tempo você precisa. Me parece que José cresceu vendo outros trabalharem, mas ele precisava aprender a trabalhar. Ele precisava aprender a trabalhar. Nós precisamos aprender a trabalhar. Quando tudo prosperava, tudo que esse homem tocava prosperava. E os olhos de todos estavam sobre ele. Os olhos de uma Patifa também estavam sobre ele, a esposa de Potifar. Dona Patifa estava observando José, porque ele era bonito, ele era trabalhador, tudo que o homem tocava prosperava. Algumas versões vão dizer que Potifar era o eunuco do rei. Se esse homem era um castrado, essa mulher estava procurando um tipo de fã com esse José. E ela achou que por bem, é serva, escravo do meu marido, por que não? É só uma pequena diversão, é algo rapidinho, ninguém vai saber de nada. Eu vou mandar os funcionários todos irem para o campo, eu pego o José, eu tenho a minha diversão. Ela não estava procurando um marido, ela estava procurando uma rápida diversão. A dona Patifa era uma... Essa mulher pede para José para se deitar com ela. E inegavelmente ela era ousada, ela não tinha caráter, inegavelmente. José nega se deitar com ela porque José tinha decidido viver. José havia decidido não morrer, e é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Diga, eu decido não morrer. Porque o pecado gera morte e José decidiu que ele não ia morrer. Não eram alguns minutos de prazer que iam matar José. Você precisa decidir viver. Eu encontrei uma imagem hoje pela manhã. Coloca aí, por favor, para mim no telão. A imagem que eu mandei para vocês. Existem decisões. Tem alguém aí? Cadê a imagem que eu mandei para vocês hoje? Dá para colocar? Existem decisões na sua vida que são irreparáveis. Que os resultados serão morte. Existem decisões não pensadas que vão gerar morte para você e para toda a tua casa. José decidiu não morrer. E ele era atraente, mas eu posso te falar, ele não foi tentado porque ele era um homem bonito. E a Bíblia só vai mencionar 2 homens bonitos, tá? Então, quando a Bíblia fala que é bonito, é porque é bonito. Só Davi e Absalão na Bíblia eram considerados homens bonitos. Então, e vai falar de uma criança também. Moisés era uma criança linda. Mas a Bíblia fala que José era bonito, mas ele não foi tentado porque ele era bonito. Ele foi tentado porque existia um projeto de Deus na vida dele. Por isso Satanás queria roubar o propósito dele. Satanás sabia, Satanás ouviu quando José contou o seu sonho. Satanás ouviu. Satanás sabe o que a cruz já disse ao teu respeito. É por isso que ele quer te matar. É por isso que ele quer roubar o teu propósito de vida. Aí José responde às tentações dessa mulher. Por que cometeria eu tal maldade? Por quê? Não é porque cometeram maldade contra você que você vai fazer a mesma coisa. Não é porque te traíram que você vai trair. Não é porque te fizeram mal que você vai fazer o mal. Por que cometeria eu tal maldade? José responde. E pecaria contra o meu Deus? Porque o pecado gera a morte. Catarina, vai lá, por favor, falar com ela. Ah, glória a Deus, eu não estou vendo aqui.
Não deu para ver a imagem toda. É um abismo. Depois eu vou colocar para vocês no grupo da igreja. Esse cachorro pulou, achando que podia pegar essa árvore, mas embaixo dele tem um abismo. Existem decisões que vão te levar à morte. Pense antes de agir. Existem algumas decisões irreparáveis. Algumas decisões você não poderá voltar atrás. Tenha controle. O mundo vai chamar o pecado de diversão. Vocês já viram que agora, em cada esquina que você passa, tem uma... Como é que se chama, meu Deus? Agora é... Recreational. Recreacional? É recreacional, é isso? Existe essa palavra? Agora sim. Vocês estão vendo? Existe um abismo embaixo desse cachorrinho. E ele vai morrer. Por quê? Porque ele pulou sem pensar. Ele decidiu sem pensar. Toda esquina que você olha hoje, uma das maiores tristezas que esse governo trouxe para nós no Canadá. Cada esquina que você olha hoje tem uma loja de produtos recreacionais. Entre aspas. Não é? Produtos que estão destruindo famílias. Produtos que estão levando pessoas à morte. Todas as histórias que já foram contadas para a gente, que faz bem um cálicezinho de vinho, e tem algumas culturas aqui que é a prática, mas já foi comprovado cientificamente, você destrói a tua massa no cérebro. Neurologicamente, toda bebida forte destrói. Por isso que as pessoas estão com Alzheimer, que as pessoas estão morrendo, por isso que as pessoas estão sumindo, desaparecendo, não conseguem mais falar, não conseguem mais pensar. O que é chamado de recreacional, hoje está matando. O mundo vai chamar o pecado de diversão. O mundo vai chamar a hostilidade, temperamentos não controlados de autoexpressão. A pessoa só está se expressando. Não, é um mal educado. É um sem controle. Não é só uma expressão, não. É falta de domínio próprio. A perversão não é um estilo de vida. Pecado é pecado e ponto. Não é você e eu que determinamos o que é pecado ou não. É a palavra de Deus que determina o que é pecado. José decidiu viver. José decida viver. Decida todos os dias viver. Decida ter vida. Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo por nada é tentado e não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, este gera a morte. Conta-se que um homem, já na sua velhice, viveu a sua vida inteira de forma íntegra, e já na sua velhice, esse homem decidiu ter um caso extraconjugal. Foi para um motel com uma mulher, e ali naquele motel, o coração dele não suportou. E naquele ato, ele morreu. No funeral, qual era o assunto? Qual era o assunto no funeral? A traição. E tudo que ele viveu a vida inteira, água abaixo. Arruinado. Manchado. E aí eu quero te falar algo que pode agora estar pesando e doendo no teu coração, pastora, mas eu tenho um passado escuro. O importante é o que você vai decidir daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa sobre o servo de Deus, Moisés. Moisés sempre foi um homem bom? Sempre? Não. Moisés, em seu passado, chegou a matar um homem. E aqui Deus está falando, como é que vocês ousaram falar mal do meu servo Moisés, que anda segundo toda a minha vontade? Como é que vocês ousaram? Porque para Deus o que importa é o que você decidiu a partir de agora. Meu servo Moisés anda segundo a minha palavra. Como vocês ousaram falar dele? Moisés já tinha matado um homem no seu passado.
quem quer jogar na tua cara o teu passado é Satanás. Ele é o acusador, Deus não. Ele lança o teu pecado, o teu passado no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Vocês já notaram que as pessoas têm mania de vir trazer agora para você o que você fez 15 anos atrás, 20 anos atrás, querem insistir e você fala, meu Deus, eu nem lembrava mais disso. Porque o ser humano, irmão, se não for Deus em nós, não presta para nada. Se não for Deus em nós, nós não prestamos para nada. Mas Ele não. Ele olha para você e fala, é a partir de hoje, João, Maria, vem cá. A partir de hoje, vai me servir, vai andar segundo a minha palavra? Então é tempo de frutificar. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. O lugar aonde a planta dos teus pés chegarem vai prosperar. Eu vou abençoar a casa alheia por tua causa. José foi abençoado em casa alheia. Em casa alheia. Mal sabia ele que um dia aquele chefe da polícia estaria submisso a ele. Meu Deus! Imaginem. Mal sabia ele que um dia o chefe da guarda militar do Egito estaria submisso a ele. Você não sabe onde Deus vai te colocar. Você não sabe o que Deus tem projetado para a tua vida. Eu só sei que a Bíblia diz que nem olhos viram. Dá para encher aí? E nem ouvidos ouviram. E nem jamais, Lucas, penetrou o coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para você. E para você, 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 e para todos nós, jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então se levante agora falando comigo, eu decido ser bênção. Se coloca de pé. Diga, eu decido ser bênção. Diga, eu decido reconhecer quem é bênção. Eu decido carregar a bênção e eu decido compartilhar a bênção. E eu decido não morrer, eu decido viver. São decisões que ninguém vai poder tomar por você. Mas se você tomá-las todos os dias, o céu vai realizar coisas extraordinárias na tua vida. 2 Coríntios 1:20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. E por isso, por intermédio dele, o amém. Você já tem tudo o que você precisa. Você tem o amém do Senhor. Você tem as promessas do Senhor. Por que andar desesperado? Por que tanta tristeza? Por que tanta angústia? Por quê? Por quê? Para quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda língua que se levantar contra você, oh meu Deus, ela será condenada, porque assim diz a palavra do Senhor. Ande segundo toda boa obra de Deus, ande segundo a palavra, ande segundo uma identidade e intimidade firmada no Senhor, amém? Eu quero orar por pessoas nessa manhã, porque é tempo de frutificar e é tempo de nós decidirmos dar fruto. É tempo de nós entendermos que nós somos a bênção ambulante e que nós queremos perto de nós essa bênção ambulante. É tempo de nós entendermos que pessoas ao nosso redor, essa nação será abençoada por nossa causa. E eles nem sabem, mas serão abençoados por nossa causa. Amém? O padrão canadense vai ser abençoado por tua causa. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós não sabemos. Por isso eu te digo, todos os lugares onde você chegar e colocar as tuas mãos, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Mal sabia eu, a empresa que me ensinou a trabalhar, um dia a empresa da Esmeralda estaria enviando funcionários para limpar minha casa. Você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Portanto, seja amável, seja educado, saiba servir, porque Jesus, Filho de Deus, veio para servir. Quer ser grande no reino de Deus, aprenda a servir. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Não sei de quem é essa frase, sei que eu a amo. Viva para servir, viva para amar. Coloque as suas mãos, mesmo chateado no trabalho, em tudo, dando glórias a Deus. Porque esse é o teu propósito de vida. Dar glórias a Deus em tudo. Eu quero orar por pessoas. Alguém nesta manhã que queira receber oração.
Alguém nesta manhã que ainda não é cristão, ninguém levantou a mão porque não temos visitantes hoje, né? Então eu creio que todos nessa casa já são cristãos, mas se porventura tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos orar por você hoje. Nós queremos a bênção de Deus que estava sobre José, sobre a sua vida. Nós desejamos que tudo que você colocar as mãos prospere, que os teus caminhos sejam prósperos. Alguém aqui para receber Jesus como Senhor e Salvador? Toda a igreja de olhos fechados, e vamos adorar ao Senhor. O louvor liberta, o louvor liberta. Tudo aquilo que te prende para não vir, seja desfeito agora e anulado e quebrado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, Senhor, desata, quebra tudo aquilo que está prendendo esse homem e essa mulher, que ele saia do seu lugar para vir receber a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós oramos agora, Pai, nós oramos agora te pedindo, liberta, liberta, Senhor, liberta, Pai. Ele quer te dar um lugar à mesa, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer te dar uma nova história. Alguém e mudou minha vida inteira. Se não, nós queremos fazer a segunda oração nessa noite. Pessoas que não têm tido força, que não estão sabendo lidar com as dificuldades, com as traições. Pessoas que precisam ser fortalecidas por Deus hoje, para tomarem as decisões certas, para se moverem da forma certa, para manifestarem a bênção de Deus como José. Eu quero orar por você. E não tenha vergonha da pessoa que está do teu lado. Só você e Deus, ninguém paga as tuas contas. Só você e Deus sabe da tua vida, das circunstâncias que você tem vivido. E uma oração pode sim muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E somos justificados. Então, se você quer fortalecimento hoje, eu te convido, vem à frente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Senhor, os teus filhos se moveram por fé. Não importa quem Eles vieram buscar fortalecimento em Ti, Senhor. Só Tu podes. E nós recorremos, Senhor, aos céus neste momento por intervenção divina. Intervenção na vida dos Teus filhos, que decidiram vir buscar em Ti nessa manhã direção, fortalecimento, graça e vida. Espírito Santo, eu oro para que haja alegria, para que haja entendimento, para que haja, Senhor, um tempo de júbilo, para que haja uma compreensão dos tempos. Deus, as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, mas é no Teu tempo, que no Teu tempo eles vejam a Tua mão, que no Teu tempo sejam fortalecidos, guiados e direcionados. Nós os abençoamos, nós as abençoamos.
nome de Jesus.